A Bíblia consagrada por cristãos em todo o Brasil chega em uma nova edição ampliada. Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global. Experimente uma abordagem profunda das doutrinas pentecostais com a ampliação de suas notas e estudos. O exclusivo projeto gráfico desenvolvido, agora em 2 cores, permite maior facilidade na localização de textos e suas referências. Novos diagramas, ilustrações e mapas ao longo do texto compõem um vasto conjunto de recursos para auxiliar o entendimento do contexto dos tempos bíblicos. Sistema de referência cruzada, artigos, localizadores temáticos, introdução de livros e muito mais. A Bíblia, que é sinônimo de solidez da doutrina pentecostal, ficou ainda melhor. Aprofunde seu conhecimento na riqueza que é a Palavra de Deus através da Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global. À venda nas livrarias evangélicas, na rede de lojas CPAD e através de nossa central de atendimento 0800 021 7373. Ou acesse nosso site cpad.com.br. Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 3. Ciúme, o mal que prejudica a família. Mais uma vez, nessa terceira lição da nossa revista de escola dominical, o tema é ciúme, um mal que prejudica a família. Imaginem, caros professores e superintendentes, alunos da escola dominical, a importância desse assunto sendo tratado como um assunto que está presente na vida íntima de muitas famílias cristãs. Ciúme, um mal que prejudica a família. Eu usei como texto bíblico, ou texto áureo, na verdade, o texto que está em Tiago 3:16, que diz o seguinte: pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago 3:16. Na nossa revista, você tem uma verdade prática que aparece com esta colocação: o ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Eu acrescento ainda um pouquinho mais nessa verdade prática. O ciúme tem uma patologia psicológica e só o fruto do Espírito poderá curar desse mal. O texto básico para isso é o que está no capítulo 37 do livro de Gênesis, e diz assim a palavra. É interessante a gente ler para ficar bem vivo na mente de todos aqueles que vão estudar esse texto. 37:1 diz: e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel, que é Jacó no caso, amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava
mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Avançando um pouquinho no versículo 11, diz assim: seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Avançando mais um pouquinho além do 11 para o versículo 18, nós temos o seguinte texto que diz: e viram-no, está falando dos irmãos de José, de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Mais à frente, no versículos 23 em diante, 23 e 24, diz assim: e aconteceu que, chegando José a seus irmãos, eles tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Mais à frente, no versículo 28, está escrito assim: passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram, claro, a José, e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Todos esses versículos, eles trazem para nós uma ideia do que estava acontecendo nas relações entre José e seus irmãos. É incrível, mas a história se repete na experiência humana. Os mesmos sentimentos ruins que acometeram Abraão e Isaque, agora aqui nessa história, também acometeram na história de Jacó, filho de Isaque e Rebeca. Normalmente, nós preferimos falar ou escrever sobre os aspectos positivos das grandes conquistas, das vitórias pessoais desses personagens, mas sempre evitamos abordar os desacertos e os problemas vividos por essas pessoas. Nesse caso aqui, os sentimentos de inveja e ciúme no seio da família de Jacó produziram rebeliões, porfias, mentiras, violência e até divisão. Tudo porque o velho Jacó, repetindo o que o seu pai fazia e que seu avô também acabou fazendo, eles acabaram por produzir esse mal-estar e divisão dentro da família. Muito especialmente a história dos filhos de Jacó não é apenas uma história comovente, mas ela destaca o modo errado e equivocado de tratamento do pai Jacó para com seus filhos. É lamentável, mas, mais uma vez, por uma demonstração de favoritismo a José, o filho amado e mimado de Jacó e Raquel, isso o tornou alvo da inveja e de ciúme dos seus irmãos. Jacó não só demonstrava atenção especial para com José, mas o tornou um filho de confiança dele, especialmente. José, por outro lado, jovem, imaturo, até certo ponto inocente, soube aproveitar os benefícios que o pai lhe proporcionava. E que fazia ele? Delatava ao pai sobre as más ações de seus irmãos no serviço do pastoreio de ovelhas e de cabras. Seus irmãos, ao serem cobrados pelo pai das más ações praticadas fora de casa, sabiam que José era quem os delatava, e por isso eles o hostilizavam.
Esse sentimento não só promoveu o conflito familiar, mas desenvolveu um sentimento de rejeição contra José da parte de seus irmãos. Agora, existe algo de interessante nessa história. Quando José começou a receber revelações de Deus em sonhos, que o colocava sempre em posição de superioridade em relação aos seus irmãos, como no caso do sonho dos molhos de trigo, seus irmãos ficaram revoltados, o rejeitaram e o aborreceram e não quiseram conversar mais com ele pacificamente. Está lá em Gênesis 37, versículo 4. Chama a atenção nesta narrativa mosaica o fato de que o texto diz assim: porém, o pai, seu pai, guardava este negócio em seu coração. Isso dá uma lição enorme para nós, de quando Deus faz a gente perceber que existe alguma coisa em especial de Deus, quem sabe para um dos nossos filhos, mas se não soubermos administrar isso de forma correta, de forma a não criarmos animosidade para com os demais filhos, tudo bem. Mas Jacó guardava esse negócio em seu coração, daquilo que o seu filho representava e seria, quem sabe, no futuro, mas não soube administrar isso com os irmãos de José. O que Jacó guardava no coração acerca desse assunto? O que é que ele guardava? Sem dúvida, ele sabia que Deus tinha um plano especial com José, mas o velho pai não soube administrar essa situação. Aqui nós vemos uma coisa interessante, que é a falha no tratamento dos filhos. Quando os pais, por razões íntimas, dão preferência a um dos filhos em detrimento dos demais, acontecem coisas inusitadas. O texto narrativo de Gênesis 37, 4 diz: e Jacó amava a José mais do que a todos os outros filhos. Ora, quando os pais são conscientes de seus papéis dentro do lar, percebem as diferenças de personalidade, de temperamento de cada um dos filhos. É natural que os pais acompanhem o progresso evolutivo do crescimento de seus filhos. É possível que Jacó tenha percebido que havia algo especial em relação a José. Mas, independente de ser o filho da sua velhice, José era mais um dos filhos que ele havia gerado. Em outra lição, por exemplo, nós tratamos do problema que gerou o preferencialismo de Isaac e Rebeca acerca de seus filhos, Esaú e Jacó. Em circunstâncias diferentes, esta história se repete com um dos filhos de Isaac e Rebeca agora. Jacó era o preferido de Rebeca, e Esaú o preferido de Isaac. Ora, o mesmo espírito negativo que gerou divisão e engano na história de Abraão e Sara estava prevalecendo agora na história de Jacó. O texto declara que Jacó amava mais a José do que todos os seus filhos, seus irmãos. Do mesmo modo que Isaac e Rebeca fizeram com Jacó e seu irmão Esaú, repetia-se agora com Jacó o mesmo comportamento dentro da família de 12 filhos. Imaginem, quando os pais não sabem discernir o plano de Deus para a família, acontecem essas coisas. É interessante que num dos cânticos dos degraus de Salomão, no Salmo 127, versículo 3, o sábio diz assim: os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Na verdade,
O que o texto quer dizer é que os filhos são um presente de Deus aos pais, os quais devem amá-los de igual modo, pois cada um deles forjará o seu futuro com os princípios vividos dentro do lar. Se os filhos são herança do Senhor, os pais, marido e esposa, devem não apenas gerá-los, mas criá-los com amor e com disciplina, para que honrem aos pais em tempo posterior. Então é importante considerar este fato: educar os filhos no temor do Senhor. O sábio Salomão escreveu um princípio bíblico que deve nortear a vida da família. Ele disse o seguinte: instrui o menino no caminho em que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará deles. Está lá em Provérbios 22, versículo 6. Nos tempos modernos, a educação da família tem sido secundarizada para a escola, para a igreja, ou mesmo para pessoas contratadas para conviverem e ensinarem os filhos de pais que não têm tempo para educá-los especificamente. Essa é a realidade que vivemos hoje. No Antigo Testamento, a educação de filhos requeria muito do pai de família e centralizava no pai a responsabilidade da educação. Em algumas histórias bíblicas, como as do sacerdote Eli, do profeta Samuel, a história de Davi e outros mais, o exemplo na criação dos filhos foi muito negativa. Samuel foi um homem de que ninguém podia acusá-lo de nada, moralmente nem espiritualmente. Mas foi um péssimo pai, porque ele não tinha tempo para cuidar dos filhos e os filhos dele só aprontaram com ele. Na história de Jacó, esse homem, na verdade, foi um mau exemplo de paternidade. Não só protegia o filho José, porque era jovem, mas enquanto os demais filhos se vestiam com vestidos e túnicas de linho áspero, o velho pai mandou confeccionar uma túnica especial com várias cores e as deu a José, o filho preferido. O que nós aprendemos nisso? E vemos nisso tudo que Jacó não teve escrúpulo ao presentear seu filho José com esta túnica com tecidos de várias cores, numa demonstração da preferência do pai por ele. Essa atitude do pai provocou ciúme nos demais filhos, os quais entenderam que o pai não dava o devido valor aos demais filhos. Ora, José era, de fato, o 11º filho de Jacó. E quando os mais velhos, se sentiram preteridos do amor do pai, eles se encheram de ciúme e de inveja. Eles viam que esse traje especial significava o favoritismo da parte do pai por José. E por isso, diz a Bíblia, que eles aborreceram-no. Outro elemento forte que alimentava o ciúme e a inveja dos irmãos de José eram também os sonhos de José, que o colocavam sempre em superioridade aos seus irmãos. Um dos sonhos de José era o do sonho dos feixes de trigo, todos inclinados perante o feixe maior no meio, que era ele. E o outro sonho era o sonho no qual o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam para José. Até mesmo o velho Jacó entendeu que o filho parecia estar exagerando e demonstrava atitude arrogante perante a família. Quando José contou seus sonhos perante seus irmãos e seu pai, a reação foi total rejeição por José, porque eles entenderam que José agia com arrogância e presunção em relação a eles, por isso o rejeitaram.
Se Jacó, já maduro, experiente, tivesse ouvido a seu filho, ouvido até mesmo os seus sonhos, e o tivesse orientado como é que ele deveria fazer, talvez tivesse evitado os ciúmes e invejas e atitudes até de violência contra ele. Biblicamente, entendemos que aqueles sonhos tinham um caráter profético. Mas os irmãos de José entenderam não como uma profecia, mas entenderam como uma atitude presunçosa da parte de José. Eles não podiam prever nem imaginar que aqueles sonhos se cumpririam alguns anos depois. Mesmo tendo passado por humilhações e sendo tratado como escravo, Deus cuidou de sua vida de tal modo, dando a José inteligência e espiritualidade suficientes para conquistar o coração do faraó e vir posteriormente a tornar-se o governador do Egito. Está lá em Gênesis 41. É isso que nós vemos no futuro dessa profecia. Mas voltemos um pouquinho ao problema, ao assunto dessa lição. Quais são os males provocados pelo ciúme dentro de uma casa, dentro de um lar cristão? Em primeiro lugar, na história de Jacó e dos seus irmãos, dos seus filhos, a túnica foi objeto do ciúme dos irmãos de José. O texto de Gênesis 37:3 diz assim: ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era o filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. A ausência de José no clã familiar de Jacó foi sentida por muito tempo depois que foi vendido e foi levado como escravo, porque a mentira de seus irmãos era a de que José havia sido devorado por algum animal do campo. E tudo o que o velho tinha de lembrança do filho José era a túnica que ele havia dado a José, a túnica de várias cores e ainda manchada de sangue de um animal qualquer e não de alguma tragédia que tivesse acontecido com ele. Sabe-se que a vestimenta tradicional do povo antigo era, no máximo, de 2 cores e feita de fios de linho grosso. Porém, os irmãos de José pouco se importavam com a túnica, porque o sentimento que prevalecia no coração deles era o sentimento de menosprezo da parte do pai por eles. Havia algo mais forte que o veneno de cobra, que era o ciúme, pelo fato de que José possuía algo que eles queriam. O ciúme provocado pela má atitude de Jacó promoveu tristes consequências na família. Daí vemos o agente causador do conflito familiar, que foi o ciúme. Ora, o ciúme é um sentimento que parte de um coração egocêntrico. Os irmãos de José se sentiam ignorados pelo pai. Por inexperiência e imaturidade, o comportamento de José, em razão de gozar do favoritismo do pai, o fez agir com arrogância e imaturidade. Era o orgulho ferido de cada um daqueles homens que não aceitavam as conversas de José, especialmente quando ele falava dos seus sonhos. José não percebia que o seu coração era também egocêntrico e por isso ele se colocava no centro das atenções. Por essa razão, seus irmãos se encheram de rancor e de ódio, desejando até mesmo matá-lo. O ciúme, neste contexto, agia como um cancro infeccioso que desenvolve células anormais e que se espalham pelo corpo de forma doentia. O ódio, o rancor, a inveja são como essas células doentes, difíceis de serem curadas. O sábio Salomão declarou em Provérbios 6:34 que
O ciúme desperta o furor. Paulo disse aos coríntios certa feita: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? 1 Coríntios 3:3. Vejam só que lições aprendemos. Então o que nós aprendemos nisso aqui? Que o ciúme pode se transformar num agente de tragédia familiar, quando ela é desenvolvida dentro do lar. Inveja e ciúme são praticamente sinônimos, pois a inveja é a dor de não ter algo e de se sentir dono, enquanto que o ciúme é a dor de ter algo e de ter medo de perder. Ciúme é o medo de perder o afeto de alguém. Na história da família de Jacó, o ciúme dos filhos foi capaz de causar grandes danos na vida emocional daquela família. O ciúme contra José induziu seus irmãos a desejarem se verem livres de José. E o seu ódio alimentado por esse ciúme os levou a quererem fazer mal contra José e tirá-lo completamente do seu convívio. Foi por isso que posteriormente eles venderam os midianitas e José foi levado como escravo. Nos primórdios da Igreja de Cristo, no primeiro século da era cristã, após a experiência do Pentecoste, a casta sacerdotal em Jerusalém demonstrava inveja e ciúme dos apóstolos, porque eles operavam milagres e porque eles tinham a atenção de todo o povo. É interessante que a Bíblia traz a narrativa de Lucas em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículos 17 e 18, diz assim: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. O ciúme dos saduceus era pela perda de prestígio para com o povo. E Lucas registrou esse episódio em 5,17, quando disse assim: e levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com eles e eram da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Caríssimos, Paulo, no início do seu ministério cristão, era um homem ousado ao pregar sobre Jesus. E ele e Barnabé estavam juntos em Antioquia da Psídia e entraram numa sinagoga e pregaram a Cristo como prometido Salvador. Por isso, quando os principais da sinagoga viram que a multidão seguia Paulo e Barnabé, diz a Bíblia, que eles encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Um pouco antes, nos primeiros dias da igreja, o Espírito Santo encheu a um homem chamado Estevão, o qual, com autoridade, acusava os judeus de terem resistido à voz do Espírito Santo. Está lá em Atos 7,55. Os principais da sinagoga estavam ouvindo e enchendo-se de ódio. Enfureceram-se, gritaram, taparam os ouvidos, rangiam os dentes de ódio contra Estevão. E diz o texto em Atos 7,59, e apedrejaram a Estevão. Estevão, em sua erudição e mensagem corajosa, foi capaz de acusar aqueles homens de terem matado Jesus Cristo. Esses episódios que aparecem aqui já no Novo Testamento mostram aspectos gerais do sentimento de ciúme e de inveja que é capaz de produzir grandes danos às pessoas. Então nos perguntamos: como superar esses sentimentos carnais? Vou começar pelo problema do ciúme na vida conjugal. Não vou aprofundar nesse assunto, mas vou dizer algumas coisas.
Vários são os problemas que criam os conflitos dentro de um lar. O desentendimento conjugal pode ser provocado por várias razões, como, por exemplo, temperamentos distintos, formação familiar diferente, dívidas sem controle, tratamento grosseiro das partes e desconfiança entre os cônjuges. Neste último item, percebe-se que uma das principais causas do conflito conjugal é quando o casal vive sob a desconfiança um do outro. Por exemplo, o ciúme pode ser um sentimento de caráter emocional que pode acarretar muitos males para a vida cotidiana da vida do casamento e do casal. O medo de perder o afeto do outro faz com que imaginações doentias sejam capazes de confundir realidades com suposições. O autor dos Provérbios 27, versículo 4, declara o seguinte, dizendo: cruel é o furor e é impetuosa a ira, mas quem parará perante o ciúme? Ora, como pastor de famílias, durante muitos anos da minha vida, eu tenho visto muitos casamentos desmoronarem por causa do ciúme. Nos lares cristãos, quando o ciúme surge da parte de um dos cônjuges, sempre termina em violência, separação e ofensas mútuas. Outro problema do ciúme é o ciúme no ministério cristão. Imaginem, assim como acontecia no início da igreja, nas castas sacerdotais dos primórdios da igreja, a inveja e o ciúme era uma realidade e era também no ministério cristão. Esse sentimento é um sentimento devastador. Esse mesmo sentimento negativo de inveja e de ciúme surge através de pessoas que são dominadas por sentimentos contra as pessoas, que se destacam ministerialmente, por desejarem o lugar delas. Alguns chegam a caluniar, difamar e ofender até mesmo um colega de ministério. Isso é muito triste, mas é uma realidade. Mas como entender um texto que está lá em Gálatas 5, 16 e 26? É muito interessante a gente considerar. E eu quero ler esse texto. Eu vou ler esse texto. Gálatas 5, e eu quero que vocês prestem bem atenção nisso, porque é um texto muito interessante. Capítulo 5, versículos 16 e 17, o texto diz o seguinte aqui. Olha o que diz a palavra. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. E depois o versículo 26 diz mais: não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Isso é o que a Bíblia ensina e que Paulo, pelo Espírito Santo, entendeu. O apóstolo Paulo percebeu pelo Espírito que os crentes das igrejas na Galácia enfrentavam algumas dificuldades para viverem uma vida cristã vitoriosa no relacionamento cristão dentro da igreja. Algumas obras da carne prevaleciam entre os gálatas. Sentimentos carnais, entre os quais a inveja e o ciúme, que predominavam na vida cristã de muitos daqueles cristãos. No texto de Gálatas 5,16, Paulo exorta: andai em espírito. É interessante que isso aí está na Almeida Revista e Corrigida, que nós usamos muito na Assembleia de Deus. E na NVI, que é muito boa também, o texto é traduzido assim: vivam pelo Espírito. Ora, o modo lógico de viver vitoriosamente sobre as obras da carne é não satisfazer
com as concupiscências da carne. É interessante que a palavra concupiscência, no grego bíblico, é epitomia, que significa o seguinte: anseio por aquilo que é proibido. Ou seja, é um forte desejo irrefreável. Significa desejo desenfreado por algo que não é seu. Essa é a ideia de satisfazer a concupiscência da carne. Ora, para que esse sentimento mau não influencie a sua vida, você precisa esforçar-se para andar no Espírito. Já no texto de Gálatas 5:26, Paulo exorta assim: a que não sejamos cobiçosos de vanglórias. O que significa vanglória? O seu significado mais simples diz respeito àquele que busca a exaltação dos próprios méritos. Diante de Deus, não há espaço para jactância pessoal. Na Bíblia King James, em 2 Coríntios 10:18, eu gosto da colocação. Paulo declara assim: quem se gloria não será aprovado. A vida no Espírito implica em imergir no rio do Espírito e encher-se de humildade, pois na presença de Deus e nas relações humanas é a atitude de humildade que prevalece. E para concluir, esta lição sobre o cuidado com o ciúme, que começa dentro de casa. Às vezes o apóstolo Paulo aconselha a que andemos dignamente e evitemos contendas e ciúmes. O único modo de deter o poder destrutivo do ciúme é buscar desenvolver o fruto do Espírito. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Que essa lição sirva de bênção para cada família, para cada casal e para a administração interna de cada caso, de cada casa, de cada lar cristão, em nome de Jesus.